dia. Hoje nós vamos tocar num ponto que ele é relevante e que tem a cada dia se tornado mais habitual, o fato de falar que somos formados por energia. Somos feitos de energia, tudo é energia, o ser humano é energia. Você produz mais energia durante a vida do que uma usina de Itaipu funcionando um mês. A gente já ouviu tantas coisas como essas que perde até de conta, perde até a conta delas. O fato é que, muitas vezes com uma concepção nova, ou no mínimo uma concepção diferente daquilo que se está habituado, algumas lacunas começam a surgir e que precisam ser corrigidas. Lacunas que dão espaço para situações como, por exemplo, se você ficar falando eu quero dinheiro, 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 dinheiro vai aparecer na sua vida. Claro que a gente está extrapolando aqui, mas a gente compreende essa formação energética e vai tentar esmiuçar ela com um pouco mais de profundidade quando fala principalmente uma coisa que para nós é muito comum, que é sorte. E aí surge o nosso caso. A família está em casa, a senhora tem uma hemorragia nasal importante, tem que ser levada rapidamente para o médico de carro, o filho vem até o amparo, essa pessoa ele entra na garagem, essa pessoa entra no carro com o filho, e o prédio só tem uma entrada e saída, como normalmente os prédios são. Assim que o filho entra no carro e começa a manobrar esse carro para sair da vaga, o portão volta a ser aberto e desce um táxi com outros moradores do prédio, descarregando malas de uma viagem. O filho não consegue sair com o carro, o taxista não consegue ou não quer se movimentar, porque já está terminando de descarregar as malas. Aí, entre a aflição, a angústia e o mundo deve me servir, surge uma discussão acalorada, né, e que acaba comprometendo ainda mais a situação entre os dois. Né? O que é isso? O que é isso? Pois é. Você citou muito bem. Hoje em dia está muito comum essa questão até a gente vê nas mídias, na internet, todo mundo falando da lei da atração, né? Aquilo que eu desejo, eu sou capaz de atrair, né? E não é bem assim, né? De fato, é inegável, hoje a física quântica trouxe isso para valer mesmo, esse conhecimento de que nós não somos sólidos, né? Tudo é formado por átomos, né? E os átomos estão em constante frequência, em vibração, né? Constante frequência vibracional, né? Então, eu te diria assim, há uma frase que é realmente muito verdade. Não é o que eu quero, e sim aquilo que eu sou. Eu sou aquilo. Então, eu, como energia pura, vibro em uma determinada frequência. Isso que eu sou. Não adianta eu querer isso ou aquilo, não é? Se eu sou um sujeito arrogante, eu vou atrair o oposto, vou atrair justamente algo que vai colocar em choque, né? Se eu tenho inveja, se eu tenho raiva, se eu quero que o mundo me sirva, né? O mundo não vai me servir, o mundo vai me colocar provas concretas, como o exemplo que você deu, né? Só que vai usar outra pessoa do mesmo nível, né? Percebe? São frequências vibracionais semelhantes que se contrapõem, né? E criam uma situação raivosa, né? Por uma estrutura egoica, não é? De querer que o mundo lhe sirva. O mundo tem que estar sempre à disposição, não é? Daquilo que eu necessito. Mas o cosmos não dá essa resposta. O cosmos vai dar justamente o oposto. É importante falar isso porque essa vibração que é produzida, ela é uma vibração que é formada por uma série de elementos, né? Seja fatores emocionais,
aquilo que você come, o que você pensa, o que você sente, você vai reverberando isso em todos os sentidos e direções, né? E espiritualmente ou vibracionalmente, semelhante atrai semelhante. É por isso que muitas vezes, veja que coisa, que paradoxo, né? O camarada ele precisa de dinheiro desesperadamente. Então ele está vibrando ali numa situação íntima, instável, né? E aí ele aprende que falando a palavra XY 72 vezes ao longo do dia, aquilo vai dar dinheiro a ele. Vai atrair, né? Vai atrair. O que ele está fazendo é reafirmando, na verdade, o desequilíbrio dele mesmo. E ele vai atrair pessoas com o mesmo grau de desequilíbrio, né? Ou situações com o mesmo grau de desequilíbrio que ele está reverberando o tempo inteiro. Então você pensar dessa forma, quando nós falamos em sorte, por exemplo, né? O camarada tem boa sorte ou má sorte, né? Primeiro que é importante ser dito que a acepção da palavra original, não existe má ou boa sorte. Não existe. O que existe é sorte, né? Quando nós falamos sorte, a sorte é o movimento dos dados. É o impulso que a vida tem. Então, quando você deseja sorte a alguém, você deseja que a vida se movimente. Nós que colocamos como tendo uma boa sorte, né? Você faz uma oração para que Deus te dê tudo de bom. Você quer que o ano comece com tudo de melhor para você. Percebe que é uma incongruência? Como assim? Então, o fato de desejar já é um ato egoico. Exato, já te enfia na matéria. Né? O que nós temos que entender de que o fato de desejar, né, não é aquilo que eu sou. Eu preciso olhar para dentro e ver aquilo, como são minhas memórias. Porque eu sou um conjunto, eu não sou apenas o que eu penso. As minhas memórias é energia que estão paradas comigo. Né? Quando eu acesso a memória, uma memória boa ou ruim, eu estou ativando ainda mais, estou multiplicando essa frequência vibracional. Mas, quando mesmo que eu não lembre dela, né, ela está lá. Ela faz parte do meu conjunto. Sim. Então, eu sempre falo assim, que música eu toco para o universo? Eu vou dar um exemplo muito interessante, porque até o dia que eu me apercebi disso, é que consegui mudar isso. Eu não gostava de ir ao cinema, porque cada vez que ia para o cinema, acontecia que uma pessoa, uma bendita pessoa, que sentava atrás de mim, começava a colocar o pé no assento, no respaldo do assento. E isso me incomodava terrivelmente. Mas era toda vez. E era só comigo. Minha esposa que estava do lado, não acontecia nada. Mas comigo, ou era uma criança, ou era um marmanjo, enfim, toda vez. Até o dia que me apercebi disso. Por que acontece só comigo? Não é? Aí, que mudança eu fiz? Simplesmente passei a não me incomodar. Falei, bom, o cara deve ter alguma necessidade, né, de estar assim, da ansiedade, ou deve necessita estar em movimento, né? O dia que eu consegui superar isso parou. Simplesmente parou. Então, assim, somos nós que atraímos. Percebe? É como se fosse uma prova. Você é provado, a vida te coloca à prova o tempo todo. Quando você não passa na prova, o que acontece? Repete. É igual que a escola, né? Aliás, estamos num planeta escola, né? Se você não aprende a lição, né, você repete de ano. O difícil é que quanto mais você deseja, por exemplo, né, mais você se mergulha na matéria, né? Quanto mais você age com o ego, né? Eu quero, né? Eu mereço, eu preciso, eu posso, eu devo, eu. Quanto mais você reafirma, mais denso fica a situação. Mais densa é a vibração que você emite e mais densas são as experiências que você atrai. Sem dúvida. E isso a gente deveria então revisar o quê? Revisar todas as memórias
e os pensamentos, sentimentos de baixo nível vibracional, né? Então a gente poderia citar, por exemplo, vergonha, culpa, apatia, sofrimentos, medo, desejos, né? Raiva, arrogância, orgulho, coragem, né? O excesso de otimismo, o otimismo inconsequente, né? Enfim, a vontade já começa a mudar um pouco essa frequência. Quando você começa a exercer a força de vontade para que alguma coisa, né, seja feito. E isso é muito importante, porque movimentar a força de vontade para aquilo que é necessário, né? Veja bem, quantas vezes a gente usa a força de vontade para fazer coisa que inclusive a gente não gosta, mas é necessário ser feito. É neste momento que a coisa vira. É neste momento que a vida te responde de forma diferente. Né? Quando você simplesmente dobra o teu ego, domina teu ego e passa a servir a vida. Aí a vida responde em uma frequência vibracional, né? Que a gente fala assim, você pega a crista da onda, como quem está surfando, né? Literalmente, né? Literalmente. Aí vem a questão, o cara teve boa sorte. Não. Ele teve, a vida lhe ofereceu uma oportunidade. E ele enxergou a oportunidade e trabalhou e entrou na oportunidade de forma trabalhosa, se dedicando, né? E crescendo. Aí, teve boa sorte. Não, teve muito trabalho. É importante isso, porque observa que é interessante, você está falando, eu estou pensando aqui, mas o que é boa sorte, né? É ter ganhado na Mega Sena. De fato, sua vida financeira vai mudar drasticamente. Drasticamente. Isso é bom ou ruim? Não sei. Olha, percebe? Eu não sei. Estamos lotados de casos de gente que ganha prêmios da loteria e em 6 meses perde tudo. Né? Por quê? Então, é que quando a gente acaba focando, né, o que é bom para mim, quando eu olho pelo lado material, o bom para mim sempre é eu ter uma condição financeira muito boa, eu estar bem de saúde, eu ter eventos sociais agradáveis, o meu trabalho ser tranquilo. Então, o bom para mim é quando está tudo fácil, porque é bem mais confortável. Eu não me esforço, não preciso acordar tão cedo. Então, está tudo fluindo. Fluindo para quem? Percebe que quanto mais flui para a minha estrutura física, muitas vezes, eu vou te dizer que talvez na maioria das vezes, maior é o adormecimento espiritual. Porque você não precisa se mexer. Claro. Está tudo bem. Né? Se você tem condições ali eu conheço casos do camarada, sei lá, com 30 anos de idade, ele tem 2 casas para aluguel, ele vive de 2 casas de aluguel. O dinheiro dá? Dá. Então, acabou. Para que ele vai tentar fazer alguma outra coisa? Aí ele fica se arrumando problemas fora, né? Isso eu estou colocando o dinheiro como sendo uma condição. É claro que nós precisamos de dinheiro, né? Isso é ponto passivo, né? Isso não precisa nem ser dito. Mas eu digo, essa posição que para nós, entre aspas, é confortável sempre, é o tudo de bom para você, é o tudo de melhor. Melhor com relação a quê? O meu melhor é materialmente falando ou é espiritualmente falando? E com isso eu não estou falando que espiritualmente tem que ser dolorido e sofrido. Não é isso. Porém, quando eu penso no espiritualmente falando, eu estou fazendo uma colocação e pontuando exatamente o que é necessário. O que é necessário. Então você, como um buscador, está sempre procurando melhorar-se como pessoa.
Pois bem, o que é necessário para isso acontecer? Porque eu não consigo enxergar. Eu sei que eu tenho falhas de caráter, por exemplo, que precisam ser corrigidas. Eu tenho falhas de comportamento que precisam ser alteradas. Mas isso é o que eu sei. E o que eu não sei? E o que escapa aos meus olhos e até aos seus olhos quando me vem? Que ainda estamos adormecidos para esse ponto, né? Exatamente. Então, por exemplo, vibrar numa frequência de amor incondicional, né? Nosso cotidiano, a gente passa por... Se você examina 3 horas de um dia, quais foram os sentimentos, em que frequência vibracional você esteve nessas 3 horas? Ah, pois é, né? Se você está no supermercado e a pessoa esbarra em você, se você vai passar com o carrinho, a pessoa está bloqueando né? Ou você vai pegar uma fruta e uma pessoa passa na tua frente e corta, né? Esta é a vida, não é? E aí você fala assim, que sentimentos rolaram dentro de mim nestas 2 horas? Eu olhei para a vida com amorosidade ou simplesmente resmungando o tempo todo? Ou criticando e julgando o tempo todo? Você sabe que eu acho que é por isso que boa parte das doutrinas e filosofias espirituais pregam o trabalho. Não é trabalhar na indústria ABC. Não, a tarefa, transformar algo como sendo um dos elementos principais no processo de revolução e renovação espiritual. Porque quando você está trabalhando, então, e aí é importante também, né? Porque existem trabalhos que são saudáveis e outros que não são. Mas se o seu ambiente é relativamente saudável, eu digo com relação a intelectualmente falando, né? Se você não cultiva fofoca no ambiente de trabalho, aquela gosma, né? Quando você faz isso, você literalmente ocupa a sua mente. Isso. E ocupando a mente, todo esse processo... Você evita. Então, mas mesmo ocupando a mente, a gente há um sentimento por trás. Claro que é. Então, porque eu posso estar ocupando a mente, mas por trás tendo raiva. Sim. Eu vou mostrar para esses caras, eu vou mostrar, eu vou fazer, você vai ver, eu vou fazer no tempo, vou conseguir o resultado. Percebe? Eu estou projetando raiva. Sim. Agora, é isso que este é o problema. Qual é o sentimento que está por trás do que estamos realizando? Então, e você vê como é interessante, porque isso que você falou é muito bacana. Pega esse exemplo da raiva. Ainda que não seja direto, né, porque eu vou mostrar para esses caras que eu vou conseguir, assim, pois esses caras são folgados. Algum pensamento vai entrar que vai disparar essa raiva em você. Isso. É a crítica, né? Crítica. É crítica. Exato. Eu estou julgando, né? Estou criticando. Sim. Isso alimenta, né? Meu sistema egoico. Opa. E com isso, o que acontece? Eu estou vibrando numa baixa frequência. Eu não posso atrair coisa boa com isso. Mesmo que consiga ter o resultado, mesmo que consiga realizar a tarefa, né? Eu movimentei energias que vão vir de volta, vão atrair coisas. Então você percebe que é interessante, porque nós construímos de uma forma esse raciocínio que é assim, eu percebo que de um lado eu tenho uma força egóica imaterial muito forte agindo através da mente, né, dos fatores emocionais, de memória, e eu tenho um ser, entre aspas, angelical do outro lado, que precisa ser despertado, que ainda está dormindo, né? Talvez o caminho seja a gente encontrar uma certa forma de buscar um meio termo para começar a exercitar isso. Que é o que a gente vem tentando falar e fazer nos últimos podcasts que a gente está apresentando aqui. E aí é difícil quando eu falo em vibração, porque o que eu posso usar como meio termo nesse processo? O que eu consigo fazer hoje para evitar que eu vibre dessa maneira? Parar de julgar. Parar de julgar é uma delas. Isso, né? É muito difícil. A crítica, o julgamento, né? Porque, veja, normalmente quando a gente está conversando com outra pessoa, né? Se a pessoa está falando, examina que pensamentos eu estou tendo. Sim. Né? Se eu começo a falar, esse cara
está falando abobrinha. Percebe? Já estou julgando. Eu não estou recebendo a fala dele de uma forma, mesmo que seja abobrinha, mesmo que a pessoa não tenha razão, né? É a dimensão dela. Sim. É o ser humano que está ali. Sim. Então, eu deveria receber isso com tranquilidade, né? E ajudá-la a expandir o seu pensamento para um nível mais amplo, não é? E não dizer, você está errado. Percebe? Eu tenho razão, você está errado. Percebe o nível de frequência vibracional que estamos falando? Você sabe que eu tenho notado uma situação que tem me incomodado um pouco, né? Que é o fator de impacto. Não se ouve mais. Não se ouve. Eu já percebi que nas relações íntimas as pessoas não buscam conversar, elas buscam plateia. Ah, mas estamos vivendo uma época de plateia, né? Sim, a gente quer plateia, não quer sua presença, porque sua presença incomoda, você vai falar, você tem uma opinião contra... Não. E aí não há conversa, discussão, porque ninguém ouve, né? Não há um ponto de vista sobre A e B e a gente... Eu ouço você porque eu posso não concordar, mas talvez você tenha uma visão diferente da minha, isso agregue, isso já não existe. E por que isso? Porque a gente precisa de impacto. O tempo inteiro as notícias, as informações, as discussões, elas têm que ter impacto. Como é no cinema, como é na propaganda, a gente se encanta com esse choque, se sentir chocado. Só que quando eu transporto isso para o cotidiano, eu gero um bando de malucos, para não falar outra coisa. Então, vai perceber, quando você usa a palavra impacto, que é aquilo que eu quero provocar, né? Exato. Mas por trás disso, o exercício é o poder. Claro que é poder. Eu estou inconscientemente me tornando poderoso. Então, perceba aonde que vai, né, a questão da vibração. Se eu estou egoicamente me demonstrando poderoso, a vida vai me dobrar. A vida vai me trazer provas, né, para eu falar menos. Menos. Você não é tanto assim. E o bacana é que não tem ninguém controlando isso. Né? Não. É a própria vibração. É frequência vibracional. É frequência vibracional. Frequência vibracional. É aquilo que você está na fila do supermercado, por trás vem o carrinho e te dá uma topada. E aí você fica louca da vida e já vira para trás e já fica xingando. Mais uma vez você repetiu. Foi mal na prova. Vai acontecer de novo. Vai acontecer de novo. Se não ali, de uma outra forma, né? Percebe? Então, assim, ter a percepção de que constantemente eu estou tocando uma música para o cosmos, que são minha frequência vibracional, e que isso vai trazer uma resposta, esta consciência tem que ser no cotidiano, né? E quando eu vou fazer coisas, mesmo que eu não goste, tem que fazê-la com amorosidade, com um pensamento de bondade. O interessante é o que a gente falava há pouco. Você vê que música eu toco. Quando a gente estava conversando e você mencionou da Europa estar se preparando, né? Isso. A população se preparando para a guerra, né? Armazenando alimentos, olhando onde é que tem bunker para se esconder, os países recrutando mais soldados, né? Isso está acontecendo de fato, né? Aí você me falou, inclusive, que até no Japão chegou isso. Que música está sendo tocada aí, né? Pois é. Aparentemente estamos querendo, né? Estamos querendo que aconteça alguma coisa desse tipo, né? O que eu acho importante salientar é que, assim, cada indivíduo é importante no conjunto. Cada um de nós é importante na vibração que nós geramos. Você pode, inclusive, falar, mas eu vivo numa região X, e essa região X está... todo mundo aqui só fala de guerra, né? Que culpa tenho eu? 100% a culpa também é sua. É nossa. É nossa. É nossa. É nossa. E não só de quem vive lá, de quem vive aqui também. Claro, o ser humano
faz parte de um tecido chamado humanidade. Exato. Esse tecido, ele vibra, composto da minha frequência vibracional, da tua, do outro e de todo mundo. Né? É uma vibração média da Terra, do planeta, né? Dos seres humanos que estão em cima do planeta. E esse karma coletivo, né, é que acaba funcionando, os dados estão rolando. Exato, literalmente. Né? É isso. E a gente enxerga então como tentar exercitar o não julgamento. Outra coisa importante também é a observação, né? Ficar atento ao seu estado, atenção ao seu estado. E isso já alavanca o processo de não julgamento, né? O estado de presença. O estado de presença. Onde você estiver, fique ali. A gente tem o hábito de sempre correr com a cabeça para lá, para cá, para lá, para cá, e não percebe onde está. Não, você está onde está. Onde está o seu corpo, está o seu espírito. E está a sua vontade também. É ali que está o que você precisa aprender. É importante falar isso. É super importante que, assim, quando eu vou para uma memória, né? Uma memória que aconteceu alguma coisa que aconteceu no passado, não é? Automaticamente minha mente, minha consciência vai para o passado. Eu deixo de estar presente. Só que a situação toda está ocorrendo no presente. Só que inconscientemente eu estou no passado. Percebe como somos incoerentes? Né? Mesmo se eu projeto para o futuro, ou visualizo o futuro, eu deveria ter a consciência que eu estou presente. Hoje, aqui, agora, neste minuto, né? Visualizando algo para o futuro, mas no momento presente. E é importante também a gente observar que a nossa mente ela é fundamental para a nossa existência. Sem dúvida. Porque ela antevê os fatos, né, através O planejamento é a mente, o tempo inteiro. Né? O fato de você planejar uma viagem, por exemplo. Sim. Né? Eu vou viajar semana que vem, está no futuro, mas eu estou planejando hoje. Vai acontecer isso, quero isso, aquilo outro. Opa. Se eu faço isso pensando no futuro, somente no futuro, eu perco a visão do presente. Porque, na verdade, estou planejando agora. Minha mente não deveria viajar para a semana que vem. Ter a consciência de que eu estou planejando agora. Né? Isso ocorre de forma mais contundente com o passado. Você lembra aquela festa? Já perdi totalmente a consciência do agora. Totalmente. Né? O sentimento vai naquela memória. Eu revivo o sentimento que aconteceu naquela memória, revivo agora. Quando não, eu deveria ter outro sentimento hoje. Até o exemplo que você está usando agora, eu vou usar as minhas memórias para falar assim, bom, já que eu estou planejando a viagem, eu não quero um quarto no corredor, eu prefiro um quarto no quarto de hotel. Isso. Porque eu já tive uma experiência em que o quarto era no corredor Isso. comum a 20 apartamentos. Você usou a sua memória. Então mas isso não é ruim. Claro que não. Isso é importante, mas eu estou aqui. É esse o ponto, onde eu estou. Porque senão eu me perco lá e falo, é mesmo, aquela vez, acabou. E a mente, ela existe e habita o futuro ou o passado, nunca o presente. Este que é o ponto. É isso que é importante. Quando eu me concentro no presente, a mente não está. E aí surge o ego. Isso. E o ego tem medo do silêncio, né? Por isso que a gente tem medo de encarar o futuro presente. É mais fácil ficar perdido no futuro ou no passado do que olhar o que eu tenho agora. Porque o que eu tenho agora não é o que eu quero. Então, se livrar do desejo, né? Do desejar. Né? Claro, a roda de Sansara de novo, né? Aquilo que é necessário e não o desejo, né? Não o desejo, exatamente. O necessário, não o que eu desejo. A diferença entre desejar e aquilo que é necessário é muito diferente. Muito diferente. Mas esses caminhos todos, eles começam muitas vezes com o não julgamento. Né? Sem dúvida. Onde eu refreio um pouco esse impulso que eu tenho de ficar desejando boa sorte apenas o tempo inteiro e me mergulhando cada vez mais na densidade. Sabe que eu tenho usado outro tipo, em vez de desejar boa sorte, é desejar que as boas energias estejam presentes. Sim.
né? Que aí é mais conveniente. mais conveniente, mais neutro. Mais neutro.